Olá meninas, tudo bem com vocês? E hoje eu queria conversar, bater um papo de mulher para mulher sobre algumas questões pós-maternidade que tanto acontece aí na dinâmica da mulher, do casal. E eu quero conversar sobre esse tema com vocês, que é assim, basicamente, como continuar sendo mulher após ser mãe. E aí, eu tenho muitas inscritas no meu canal que já são mamães, vão saber do que eu estou falando porque já passaram, mas eu tenho muitas meninas que estão tentando, deixa eu ajustar a câmera, que estão tentando engravidar pela primeira vez ou estão grávidas pela primeira vez e o que esperar, né? Da sua parte feminina, da sua parte mulher após o nascimento aí do bebê. Antes de eu começar esse bate-papo gostoso com vocês, se você chegou agora no canal, seja muito bem-vinda, se inscreva, aciona o sininho para não perder minhas postagens e me segue lá no Insta, patricia.pasqualineoficial. Então, meninas, quando eu engravidei a primeira vez, eu tinha 22 anos. Naquela época não existia tanta facilidade de comunicação. Naquela época não existia, por exemplo, o YouTube. A gente sabe que o YouTube chegou em 2004 e quando eu engravidei ainda não tinha WhatsApp, né? Que hoje em dia é tão legal. Os grupos que aí você troca experiência, vê o que uma pensa. Quando eu engravidei a primeira vez não tinha nada disso e eu tive que descobrir tudo ali na raça. O que acontece? Eu vou falar, as mamães que já são mamães vão comentando aí se passaram, se concordam, se discordam. E você que vai ser mamãe pela primeira vez, presta atenção como é que é. Quando a gente fica grávida a primeira vez, durante a gravidez, né? Especialmente se você está tentando há muito tempo, e independente se você está tentando ou não, aquela gravidez era o seu sonho, aí você entra naquele mundinho cor-de-rosa, né, do bebezinho, que é sim, existe sim esse mundo, vamos chamar de cor-de-rosa, porque a maternidade, ela, apesar das suas, como que eu posso falar, das suas turbulências, a maternidade é algo muito bom. E aí você vai ter ali seu bebê pela primeira vez, você só pensa assim nas coisas boas, né? E você não sabe o que, assim, o que de turbulência vai vir. Vou chamar de turbulência, né? E aí você passa aquela gestação gostosa, tal, o bebê nasce, aquela alegria, enfim. E aí, quando você descobre quais são as turbulências, que é ficar sem dormir, você perde a sua rotina, você perde os seus horários. Então, até então, você era toda do seu marido, vamos falar assim, na parte sexual, você podia, a hora que você quisesse, você estava ali disponível, e aí, de repente, você tem um bebê que tá chorando, você às vezes até tá lá querendo, né, começar algo ali mais com seu marido, e de repente o bebê chora, e você tá cansada, às vezes você passou a noite inteira amamentando ou acalentando aquele choro, né, que os bebês que têm cólica, eles choram demais, e aí você os hormônios, né, da sua gravidez que estavam em alta quando o bebê nasce, eles baixam de uma vez e de repente você não consegue mais se enxergar mulher. Você se enxerga a mãe do bebê, a esposa ali do seu marido, mas você não se sente mais tão mulher porque você tá ali tão imersa nessa questão do cuidar que você e assim muitas vezes, claro que tem bebê que é mais tranquilo, tem bebê que dá um pouquinho mais de desgaste, e você se vê numa situação que você não consegue mal se olhar no espelho, porque o bebê ali ele te consome muito. Então, quando você vai ser mãe a primeira vez, é bom que você saiba que existem essas turbulências, mas que você saiba que essas turbulências vão passar. Tanto que quando eu tenho contato com mulheres grávidas que conversam comigo, especialmente as de primeira viagem, eu sempre falo assim, olha,
faça um cartaz, né, ou sei lá, uma folha de sulfite, e quando você está grávida ainda, e escreva assim, ó, vai passar, e cola assim de frente para sua cama, cola na geladeira, cola aonde você puder. Essa palavrinha escrita vai passar, né? Porque, pelo menos comigo, quando eu tive meu primeiro filho, que eu estava nessa turbulência, me veio uma sensação tão de tristeza, porque eu tava feliz que eu era mãe, mas eu tava assim numa situação que eu falava assim, cara, e a minha vida? A minha vida acabou, tipo, eu agora sou só mãe, eu só tenho que cuidar. E eu não tinha essa visão, né? Que você fica tão, como que eu vou dizer? Você fica tão dentro ali da situação que você não enxerga luz. E aí isso te causa sofrimento e angústia. E quantos casais viviam maravilhosamente bem, tudo amor, amor, amor. Tem o primeiro filho, aí vem as turbulências, vem o desgaste no relacionamento, e quantos ali no segundo, terceiro ano de vida da criança culmina numa separação? Quantos? E às vezes era só uma questão de sentar e conversar. Então é bom que você saiba que existem essas turbulências, e é bom que você peça ajuda realmente do seu companheiro, para você ter o seu tempinho também, né? Não sei, um final de semana que o seu marido esteja em casa, peça a ele para cuidar do bebê, para você poder, sei lá, sair, fazer o cabelo, fazer a unha. Não esqueça de você, né? Você tem que saber separar. Você tem que separar dos seus papéis. Hoje eu consigo separar bem os papéis, né? Então, existe a Patrícia mãe, existe a Patrícia dona de casa, existe a Patrícia esposa, mas existe a Patrícia mulher também. E é isso que você tem que procurar fazer. E muitas mulheres, quando não encontram esse raciocínio de se organizar, elas acabam se largando. E aí fica aquela mulher que não voltou o peso, por exemplo, né? Que isso é uma angústia da mulher muito grande, que a gente acaba ganhando peso na gestação, e depois você tem que ali, o ideal é que você perca tudo que você ganhou no máximo até o 6º mês de vida do bebê, mas a mulher fica ali, ela não consegue cuidar da alimentação, não consegue fazer um exercício, nada, e aí vai se largando. Quando vai ver, você se olha no espelho e não se reconhece mais. Então, cuida de você também, peça ajuda para o seu marido, tenta não ficar nervosa, não brigar, conversa com ele. Se você tá grávida pela primeira vez, nem você, nem ele sabe o que vem pela frente. Assiste esse vídeo com o seu marido, para ele saber que ele vai precisar te apoiar muito, porque é claro que é o pai e a mãe da criança, mas a gente sabe que biologicamente, especialmente ali nos primeiros meses de vida, o bebê, ele é mais a mãe, o cuidado é mais maternal, mas isso não tira a parte do seu marido, né? Ele te ajudar numa troca, cuidar um pouquinho para você se cuidar, porque senão acontece isso de você acabar se esquecendo como mulher. E você tem que colocar na sua cabeça desde já que você é mulher, e você assume esses papéis de mãe, de esposa, de dona de casa, mas que a sua essência feminina, que os seus cuidados não se percam aí depois da maternidade. E que vocês estejam preparados, que eu venho falar aqui para você que tá aí, que vai ter o primeiro bebê, que não é um mundo assim totalmente mágico. Eu costumo falar assim, que pela razão, se a gente olhar a maternidade só racionalmente, percebam o que eu vou falar. Se a gente olhar a maternidade apenas com a razão, tirar o coração, só pela razão, ninguém seria mãe. Se a gente fosse olhar só pela razão, por tudo que você tem que dar de si, o seu tempo, os cuidados, o desgaste
físico e emocional que é, você não seria mãe. Só que a gente tem, a maternidade é muito mais, né? Porque quando você é mãe, você tá lá cansada, louca, descabelada e o seu bebezinho te dá um mínimo sorriso e você pensa, uau, valeu a pena a noite inteira, valeu a pena esse choro, porque você ama incondicionalmente aquele bebezinho. E eu quero deixar claro assim, não é que você tem que estar o tempo todo super arrumada, não, a gente sabe que a dinâmica, a rotina, né, de casado nos leva a... Você não vai ficar o tempo todo arrumadinha, mas que você tenha os seus momentos, que você sempre consiga ali dar um tempinho para você conseguir não perder a sua feminilidade. Caramba, essa palavra me travou. E que o seu marido veja em você ali a mulher que ele casou, que só melhorou, né? Falar assim, nossa, a minha mulher depois que foi mãe, ela até melhorou. Então é isso, meninas, vão comentando aqui pra mim o que vocês acharam desse assunto, desse diálogo aí, as suas experiências. Eu relatei a minha, que eu não tive informação e foi bem penoso a questão minha mulher na primeira vez que eu fui mãe. Eu quero saber de você aí como foi, então deixa nos comentários, deixa aquele like para avaliar o vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima, tchau!